O Além da Caixa foi pensado para quem ama gato e quer conhecer um pouquinho mais sobre ele. A cada episódio, nós vamos convidar profissionais, médicos veterinários, comportamentalistas, pessoas do mercado pet, para que possam nos ajudar a mergulhar nesse universo felino. Bem-vindos a mais um episódio do Além da Caixa. Eu sou o Nicolas Marcolin, médico veterinário na Viva Verde, e hoje eu estou com uma convidada muito especial para mim, que é uma grande amiga, uma mentora, me acompanhou muito com os meus gatos e, inclusive, está correlacionado com o tema de hoje, que está presente também em muitos lares, que são as casas multigatos. Essa é a Débora Paulino, especializada em felinos. E Deb, me conta um pouco como começou a sua trajetória com gatos, né, esse contato e que tipo de gateira que você é? Bom, Nicolas, obrigada pelo convite, por essa ótima apresentação. E o mundo dos gatos, ele chegou até mim através da minha primeira gata, que ficou comigo durante 16 anos. E foi assim, final de faculdade, meio tristonha, meio querendo desistir, quando os gatos surgiram na minha vida e desenharam toda a minha trajetória, né? Desenharam o meu caminho na parte de clínica, na parte de comportamento, e foi a partir dela que eu me tornei gateira e uma gateira numa casa com vários gatos, né. Ela foi a porta de entrada do esquema pirâmide familiar. Sei. Essa cor eu ainda não tenho. É, Bem, você sabe bem, né, que eu já tô nessa. Ai, tenho 3, mas tô precisando de uma cor que eu não tenho. mas exatamente assim. E a gente vai e aí há um comportamento diferente, uma cor diferente, um doentinho, um com alguma característica, e aí minha família foi ficando grande, grande. No meio disso tivemos problemas, sim, a vida real, né, e ela foi a que me tornou gateira, então o mundo dos gatos surgiu dessa forma. E eu me defino como a gateira que é apaixonada, fã de carteirinha dos gatos. Eu sou a pessoa que passa pano para os gatos. Então, na dúvida, os gatos vão estar certos. É, na É. dúvida. Eles estão sempre comunicando alguma coisa pra gente. Então, de fato, mesmo quando é algum comportamento que a gente acha que é errado, na nossa percepção, eles estão passando uma mensagem. Uhum. Então, a gente tem a função de tentar interpretar, né, não só a função, a missão, de interpretar, compreender essa mensagem que eles estão passando. Por isso que eu estou sempre passando pano para eles, porque eles estão certos. É, eles sempre estão me dizendo alguma coisa que talvez eu ainda não compreendi. Exatamente, aquele melhor humano. É É. exatamente assim. Ai, Deb, muito legal. Eh, Quando eu falo em casas, né, multigatos, a partir de quantos realmente eu já posso falar numa casa multigatos? É uma pergunta muito interessante. Tem algumas informações, né. Tem algumas informações que dizem pra gente que é 4 mais, então a partir de 4 já é considerado uma casa multicat, e alguns a partir de 6. No geral, 4 mais já tá de bom tamanho, né, já é considerado aí, oficialmente uma casa multicat, né, então uma casa multigatos, uma casa que tem uma família gateira lá já vivendo ali, né, naquele espaço, dividindo esse espaço, esses recursos. Ô Deb, e a gente sabe que quando a gente fala, né, em mais de um gato, teoricamente o gato é um animal solitário na natureza. E aí, a partir do momento, né, que eu trago eles para dentro de casa e eu começo a ter uma relação de mais gatos em casa, eu começo a ter desafios, né, Sim, e desafios importantes. importantes. Uhum. Então, eu acho que começa a ter a primeira leitura aí, que é: o gato é normalmente um animal solitário. E agora ele vive, né, numa família multiespécie, então ele tem um contato com o humano, Uhum. às vezes com criança, às vezes com outras espécies de animais e muitas vezes com mais de um gato. Sim. E o que que você vê, né, pensando, falando para o pessoal, né, e conversando um pouco, vou adotar mais um gato, eh, que desafios que eu posso ter? O que acaba sendo interessante para eu me preparar em relação a receber um novo animal, Uhum. receber um novo gatinho em casa. Então, como que você, poderia explicar um pouco mais sobre os desafios e os sucessos que a gente pode ter? Porque é possível. É possível. E assim, Nick, você trouxe muito bem que assim, o gato, né, ele é um caçador solitário, ele vive na natureza, na vida livre, ele é o gato se basta,
né? Então ele não precisa estar ali com o grupo, ele não depende exclusivamente do grupo, mas é possível de que ele vive em grupo. A gente vê isso acontecendo, por exemplo, em gatos de colônia, que os gatos formam uma sociedadezinha felina. Cada um tem ali a sua função, tem o seu trabalho, e eles estão dividindo o espaço, porque aquele espaço proporciona os recursos que eles precisam, que aí é a disponibilidade de comida, né, de alimento, de água, de abrigo, e esses gatos, numa situação de colônia, eles estão se reproduzindo. Então, essa parte de reprodução também. Então, o gato, ele pode viver em conjunto, desde que o ambiente favoreça essa convivência. E aí, como você bem trouxe, hoje o gato, ele não vive só ele já vive com o ser humano, já, a gente tirou ele do contexto externo e trouxe para dentro de casa. Então, já se torna uma família multiespécie, porque tem o humano e o gato ali. Né? Aí, às vezes, tem criança, o humano na versão menorzinha, então, mais desafios também, né? Tem, às vezes, cachorros, ou enfim, tem outros bichinhos que convivem junto e outros gatos também. E aí, se a gente pegar esse exemplo de que o gato, né, ele foi feito, né, ele idealmente vive sozinho, a gente traz isso para dentro de casa e coloca vários gatos que têm o potencial de viver sozinho dentro de casa, que é um ambiente limitado, e com recursos disponíveis limitados, a gente cria um problema. Então, esse gato que poderia ficar bem, ele começa a desenvolver problemas comportamentais e ele pode ter problemas de saúde clínica, de saúde física por conta de tudo isso, porque o ambiente se torna um ambiente desfavorável. Então, o nível de estresse está ligado com os desafios. E desafio, gente, desafio é bom. Pra gente também o Sim, desafio é bom, sim. né? Só que se a gente tá vivendo só de desafio, você ativa um modo sobrevivência. Você não tá mais vivendo e desfrutando. E aí, quando a gente vai fazendo esse exemplo com o gato, é do mesmo jeito. Um gato dentro de casa que tá vivendo só no desafio, aquela adrenalina, né? Aquele ambiente que ele tá o tempo todo sobrevivendo, como é que esse gato consegue ficar ok? Como é que a parte emocional dele consegue ficar ok? E não fica, né? E aí da parte biológica, então os neurotransmissores lá, fica todo mundo muito agitado dentro dele. O gato fica neurotiquinho, tadinho, É. né? De fato, por conta de um ambiente que não está sendo favorável. Isso falando de um gato. E aí numa dinâmica vai multicat. Então eu vou colocar 4 gatos nessa família que a gente está criando aqui, né? Então pensa cada um desses gatos, desses indivíduos, tendo seus próprios desafios individuais e relacionais em relação ao ambiente e em relação à convivência com os outros. Então, olha, são muitas camadas quando a gente fala de casa, quando a gente fala de relação, quando a gente fala de convivência e de vínculo também, porque aí tem os seres humanos, além da relação com os gatos, tem os seres humanos envolvidos em tudo isso. Então, é desafiador? É Sim. desafiador, mas não é impossível. Eu sei bem, né, porque você foi a minha a minha a minha mentora, a minha consultora, né, na adoção de uma das minhas gatas, Legal. e a gente passou por muitos desafios, né. E eu vejo que, assim, eu vou pontuar 2 desafios que eu vejo que são os mais comuns, e aí eu acho que você pode agregar. Um dos desafios é: eu estou me preparando para receber um gato, como foi no meu caso, eu me preparei para receber o terceiro gato, né. Mas a gente tem muitas situações que o gato nos né, que os gatos nos encontram, e aí eu acabo introduzindo ele dentro da minha vida, né. Uhum. Então, isso é muito comum. Você vê mais alguns, assim, hoje eu acho que são os mais comuns, né. Eu escolhi, vou adotar e vou trazer para casa, e eu fui escolhido e vou levar para casa, né. São os 2 cenários que mais acontecem. Mas sabe, Nisso, o que eu vejo que ainda mais acontece? O gato que escolheu a pessoa e a pessoa leva para casa sem preparo. Porque aí você cai num erro muito assim de: "Ah, eu estou fazendo uma boa ação, né, o gato me escolheu, né, chegou até mim, é minha missão, tal", e leva para casa sem o preparo, sem preparar a casa. E a gente não pode esquecer, gente, os gatos que moram lá, que são os gatos residentes, porque eles são os donos da Sim. casa até então. Então, tem que ser bom para a gente, ser humano, quando esse novo gatinho está chegando, mas tem que ser bom para quem também já está lá. A gente não pode trazer um novo e tirar um benefício dos outros que já estão lá, porque aí fica irregular essa relação, né? Então, se preparar é o melhor contexto. Quero adotar um gatinho, o gatinho chegou na minha vida, né? Escolhi.
quero adotar, se preparar antes. Mas eu sei que os gatos também surgem nas nossas vidas. Surge. Comigo como gateira, e a minha casa é uma casa multicat, né, então eu também não fugi disso. Então os gatos que foram chegando e não estava ali no plano, no roteiro de vida, e chegou, né, mas aí o nosso passo, a gente como ser humano, ser paciente, responsável e comprometido. E o compromisso é muito importante, porque você está se comprometendo com uma espécie, né, que vai depender exclusivamente de você, É, porque você colocou dentro de casa. Então, todas as escolhas daquele gato, elas foram reduzidas, sim, porque esse gato, por exemplo, ele não vai escolher necessariamente a hora que ele vai comer. Se ele quiser comer de madrugada não tiver comida, ele não pode sair para caçar e pegar o alimento dele. sim. Então a gente tem que ter esse compromisso de que é uma vida que depende exclusivamente da gente, de que as nossas atitudes impactam diretamente no bem-estar desse ser que está chegando, assim como desses que já moram ali em casa. Então, vai ter que ter preparo da nossa parte, vai ter que ter compromisso, vai ter que ter renúncia, porque assim, é isso, é uma vida que depende do que você vai fazer ali por ela. E se você não tiver compromisso, renúncia, paciência, não tem o porquê de ter uma outra vida que dependa de você. Então, o compromisso, eu acredito que é uma das partes mais difíceis, porque às vezes leva tempo. Tem gato que quando chega em casa, a família tá harmônica, o gato chega na mesma vibe, é o mesmo perfil comportamental, os gatos dão um match perfeito. E aí, assim, uma semana, os gatos, nossa, melhores amigos inseparáveis. Agora tem introdução que demoram meses, né? Tem introdução que às vezes demora 8, 9 meses. Tem introdução que, se começou errado, para você passar o laser do MIB, né? E conseguir construir de novo essa relação, às vezes demora mais de um ano. E aí a pessoa acaba não mantendo o compromisso. Então, o compromisso com aquela vida que você está escolhendo de alguma forma, que chegou até você e você vai ficar, ou que você escolheu, né, de outro meio, manter o compromisso com essa vida é o fundamental nessa estruturação ambiental, nessa criação desse lar harmônico, né, e a criação de vínculo também, porque a gente fala de relação, a gente fala de ambiente e fala de vínculo. Se a pessoa não se vincula, né, com aquele ser, com aquelas necessidades, não olha por essa Aham. perspectiva, né, essa relação não é uma relação que vai dar certo, que vai para frente. A gente passa a ser o ser humano tóxico na Na relação com o relação gato. com o gato. Uhum. Deb, e falando um pouco do cenário, da preparação. Então eu escolhi adotar, né, um novo membro, um novo gatinho, e vou me preparar para isso. O que você normalmente recomenda, né? Quais são os primeiros passos que a gente deve seguir? Até porque assim, né, a gente estava falando anteriormente, você lembra como foi eu receber a Blue. Uhum. Eu me preparei muito tempo antes, ela tinha um comportamento onde ela estava, a gente desenhou todas as estratégias e eu precisei realmente ter compromisso e paciência, porque, se eu não me engano, a gente demorou quase 6 meses para poder adaptar a Blue aos meninos. Sim. Então, e isso teve muito presente, mesmo a gente se preparando para receber a Blue, né. Uhum. É, porque são os desafios, ó. Quando os gatos chegam, a gente faz traça planos de Uhum. estratégia, mas quando o gato chega, ele é um indivíduo, ele tem a sua própria mochilinha da Exato, vida, né. Então exato. ele vem ali com a sua carga. E a Blue foi uma gatinha adulta, que é legal da gente falar isso também, porque há ainda um preconceito muito grande em adotar gatos adultos, gatos idosos, né, Sim. tipo: "Ai, é um gato que não vai conseguir se adaptar, É, porque já tá é, com o comportamento formado", que não é uma verdade. exato. Ela já veio com as características, com coisinhas dela, e a gente conseguiu, sabendo as informações dela, né, e entendendo esse comportamento dentro de casa, porque assim, como eu falei, o cenário muda muito. O cenário dentro da ONG, dentro do abrigo, é um cenário, porque são outros gastos, é uma relação. Se ele mudou de cenário para dentro de uma casa, vão ter reajustes de comportamento, né, Sim. manifestações. Então, ter essa, a gente tem informações, tem uma noção, mas assim, é o dia a dia realmente que vai mostrar pra gente o que a gente vai ajustando, mas o preparo é fundamental, porque o preparo é a base, quase que a receitinha de bolo, né. O que que precisa para fazer um bolo? Aham. Tais ingredientes. Então, para você construir uma boa relação, né, uma relação harmônica, equilibrada, tem passo a passo que vai ser assim, independente de onde esse gato veio, com a idade que esse gato veio, ou a condição desse gato, né, se é um gato de raça ou um gatinho SRD também, de que esse passo a passo, esse beabá vai ser o mesmo.
né. E aí o preparo, para essa família que está recebendo este gatinho. Então, primeiro passo, gente, o gato que chegou tem que ter o espaço dele. Exato. Então não adianta assim: "Ah, chegou, mas meu gato é muito bonzinho dentro de casa", o residente é super bonzinho, amigo de todos, vou colocar o gato que chegou junto com ele. Não, porque não é só o gato que chegou, é a necessidade do gato residente e a do gato. Você tem 2 cenários, né, você dentro da sua própria casa você criou mais um cenário, abriu mais uma janelinha. Então, como são múltiplas camadas, a gente tem que olhar para elas individualmente, analisar e conseguir fazer aí uma correlação com esse coletivo que vai ser o ambiente. Então, o gato que chegou tem que ficar no canto dele. Porque ele tem que entender que ele tem um espaço de segurança, né, um espaço para ele poder, comer, para ele poder dormir tranquilo, para ele poder usar ali a sua caixinha, para ele ter paz. Ele tem que entender que aquilo a segurança envolve tudo isso. O gato que está inseguro não come, o gato que está inseguro fica escondido. Esse gato está naquele modo sobrevivência que a gente Sim, conversou no sim. começo. Então esse gato, ele tem que ter um lugar dele, o quarto dele, o espaço dele, para que ele tenha acesso a essas coisas, os recursos mínimos, básicos, e que ele consiga se sentir confortável. Então, o primeiro passo, o gato tem que ter o quarto dele, né, tem que ter o espaço dele. Depois disso, né, esse gato já está ali adaptado com esse espaço físico que proporciona o que ele precisa, né, porque não é a gente, tem um quarto do gato, ou enfim, o banheiro do gato e tem a caixa de areia, um pote de água e um pote de comida, e acha que isso está sendo o máximo. Não, não tá. Melhore humano, mas pra gente não esquecer, melhore humano, porque não é isso, o gato precisa de muito mais do que É, isso. É a nossa atenção, é a nossa presença, é a nossa interação, né, e a interação pode ser através de brincadeira para os gatos que gostam, porque tem gato que não gosta, sim. né. Então através da escovação ou só inicialmente a sua presença, porque lembra que tudo é novo para ele. O novo gera medo até na gente, É, que consegue contextualizar, que consegue imaginar um cenário. Imagina para eles que não conseguem contextualizar em relação a esse futuro, construir um futuro. Eles têm o agora. Então, se ele está numa situação de medo agora, ele não vai pensar: gente, amanhã vai estar tranquilo". Não, né, amanhã eu não sei, nem sei se o amanhã existe na percepção deles. Então a gente tem que ter essa cautela, construir o espaço que o gato vai conseguir ter acesso a isso e ficar emocionalmente seguro também, não só ambientalmente, né. Então esse é o primeiro passo básico aí para todo gato que chegou. O segundo passo, né, quando a gente vai começar a introdução realmente, a troca ali do gato que chegou com o gatinho residente, a gente vai trocando o cheiro, porque diferente da nossa espécie, seres humaninhos, os gatos eles percebem o ambiente principalmente através do olfato e da audição. uhum. Então são 2 sentidos, né, que são mais apurados e mais importante para eles nessa parte de comunicação. A gente vê o mundo de uma outra forma. Então, antes dos gatos se olharem, né, eles vão trocar o cheiro e eles já vão estar percebendo ali, né, o ruído, o som, o miado, a presença de um outro gato. Então, vai fazer essa troca de cheiro, para que quando eles se verem, não vai ser tipo, que susto, quem é você? Né? Já, peraí, esse cheiro eu já conheço, É, esse cheiro é um pouquinho familiar, né? Já, bacana esse cheiro. Então, o próximo passo, depois do gato seguro, é fazer essa troca de cheiro. Aí pode falar, Dé, mas como que a gente faz essa troca de cheiro? Através de paninho, né, a gente pega um paninho, caminha tecido, deixa um no quarto do gato novo e um na casa, no espaço do gato residente. Lembrando que o residente é o dono, gente, a maior parte tem que ser dele, é. né. Então o gato residente tem a facilidade, porque ele já chegou primeiro, é isso. Sim, sim. É. Não, e é justo, né, até porque Uhum. você não tenha um estresse, contrário. Então ele tem Sim. já o mapeamento, ele já tem a segurança, né, a ambientação dele, e aí você reservar um novo espaço, vamos dizer que é um quarto de hóspede, para o Perfeito. gatinho novo. Aham, você não tá tirando um espaço que é do Sim. gato residente, você tá colocando um espaço para o gato novo, então é exatamente isso, perfeito, o gato o quarto de Quarto de hóspede, hóspede. achei mais legal ainda, mais refinado. O quarto de hóspede e tem os gatos os residentes com todo o restante, é isso, de escolha, de ir para lá e para cá. E a gente vai fazer a troca de cheiro através dessa forma, então, paninhos, caminhas, né, então os gatos não estão se vendo, ninguém tá entrando no ambiente de ninguém, tá, a porta tá fechada, mas a gente, ser humaninho comprometido, porque escolhemos o gato na nossa vida, né, então a gente vai fazer essa função de troca de cheiro, ao ponto de quando você está realizando essa troca de cheiro, de quando você coloca o cheiro novo no gato, o cheiro do gato residente no gato novato, ele não se importa, não fica fazendo fuga, rosnando, ele não tá ligando. E a mesma coisa ao contrário, quando Uhum. pega o cheiro do gato novo e coloca pro gato residente, ele também não tá ligando. Então a gente sabe que a parte olfativa, tá, Ela tá beleza, indo tipo, deu bem. o nosso check ali. Tem cinco passos, né, nessa parte de aproximação. Então o check já deu o check ali nessa parte, tá seguindo bem.
Depois disso, a gente vai começar a fazer a parte de introdução visual. Então os gatos vão começar a se ver por um curtinho espaço de tempo, e curto, gente, é curto mesmo, tipo assim, 3, 5 minutos, é uma coisa assim, rápida. E tem gato que vai ser menos do que isso. Porque para os gatos vale mais a constância, então a frequência, né, do que algo que vai demorar muito e muito tempo. Lembra que eles só têm o hoje, né? Se o hoje for repetido várias vezes no mesmo cenário, cria uma previsibilidade. A previsibilidade me dá o quê? Um conforto. É como se você tivesse um monte de compromisso. Aí quando você só pensa, tá só na cabeça, tipo, você, não, você tem que fazer isso, aquilo. Quando você pega uma agenda e coloca os compromissos na agenda, você fala, bom, tá bom, hoje eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo. Talvez mude, mas você conseguiu compilar aquilo e criar uma frequência, né? Uma previsibilidade. Então é mais ou menos isso que a gente É, faz pro o gato. gato gosta muito de rotina, né. Eles amam. E a previsibilidade pra gente, ela acaba sendo super interessante, e para os gatos principalmente, para se manterem seguros. Eles Uhum. vão se sentir mais seguros, né, tendo, o previsível, a rotina, do que eu expor tudo novo ao mesmo tempo, os níveis de estresse. Então eu acho Hum. que o que você trouxe, ele é muito importante, né. Então, eh, existe uma receita de bolo, um passo a passo, mas eu falo que a gente vai, às vezes, colocando pequenos ingredientes extras, né. Uhum. Então, este gato eu consigo, de repente, deixar no visual 5 minutos. Um gato Uhum. talvez mais assustado, talvez ele precise de 1, 2 minutos. Sim. Então, essa leitura também acho que é super importante para o responsável de gato. É muito importante, assim, a gente você colocou a palavra leitura, a gente tem que aprender a interpretar esses sinais, porque eles estão dizendo alguma coisa. Sim, Então, à medida que você é treinado, assim como a gente é alfabetizado na escola para aprender, você escrever um texto, você vai começar pela letrinha, pela sílaba, e aí você monta a frase, é um passo a passo para você chegar naquele resultado final. Com os gatos também. Então, a gente precisa ser alfabetizado a respeito do comportamento dos gatos para ter exatamente essa leitura na íntegra. Então, o gato, hoje eu tô fazendo 2 minutinhos, percebi que dá para estender um pouquinho, beleza. Opa, fiz 2 minutos, já deu o limite, acabou, vai cada um para o seu canto. Então essa leitura ela é fundamental para que a gente consiga construir uma nova relação, né? Porque não é algo temporário, assim, vou pegar um gato, colocar todo mundo junto e um dia eles vão ter que se dar bem. Mas, gente, que campo de guerra que você está criando, né? E não tem responsabilidade nisso. não, eu trago um pouco pra gente, né. Imagina, eu convido um desconhecido para morar comigo, eu nunca vi na vida, literalmente, né. "Oi, tudo bem? Vem morar comigo". É uma construção de relacionamento, é uma Uhum. adaptação. Os relacionamentos mesmo, que são escolhas de relacionamento, Uhum. a gente já tem que se adaptar, Sim. né, quando a gente vai dividir um lar, imagina para uma espécie, né, que muitas vezes eu estou decidindo por ele, daquela relação, então faz todo sentido. Exatamente. Gente, relação é difícil, é desafiadora em qualquer espécie. Sim, A nossa relação com outros seres humanos, ela é desafiadora, né, a nossa relação com o gato é desafiadora, os gatos entre os gatos, gatos com toda relação tem desafios, mas o desafio não é impossível. sim. É sobre essa É, compreensão, é sobre essa paciência e esse olhar de construção. Então não é sobre a pressa, os gatos como você com a Blue e os meninos, sei lá, eles não têm que ficar melhores amigos em uma semana, porque fala não tem como isso acontecer. Talvez, pode ser que aconteça, por um milagre ou sei lá porque tinha que acontecer, mas isso não é o ideal. A gente não pode, construir uma relação jogando na sorte, porque isso é uma vida, né. Então a gente tem que pautar isso, né, na previsibilidade, na agendinha do gato e o compromisso. E como você trouxe muito bem, você está falando da agenda, você falou o termo "nós", porque a gente precisa dessa previsibilidade também, né. Quando alguma sim. coisa foge do nosso controle, a gente não fica ali num estado de ansiedade, de preocupação, né, e 1000 coisas. Isso a gente tem o controle, a gente ainda tem um controle e uma noção da situação. Imagina o gato que não tem isso, né. Então esse gato muitas vezes ele está se sentindo extremamente vulnerável dentro da própria casa. E aí é extremamente injusto, porque é o lugar onde ele tem que estar confortável, onde ele tem que estar, assim, desarmado. E esse gato está vivendo num ambiente de extrema inconstância e esses desafios que não são solucionáveis, né. Ele não vê uma solução para aquilo. Sim. Que muitas vezes depende da gente, né. E Nick, depende muito da gente.
Porque, assim, quando a gente escolhe ter um bichinho que vai para dentro da nossa vida, da nossa casa, a gente é inteiramente responsável por todas as escolhas. A gente tira a autonomia deles em É. que porque, assim, por exemplo, a caixinha de areia. Se eu sair de casa de manhã e não limpasse a caixinha de areia, só quando eu voltasse à noite ia limpar. Os meus gatos não têm a possibilidade de ir lá e limpar a própria caixinha. Aí, se eu chego em casa e tem xixi, cocô fora do lugar, eu vou falar: "Ai, meus gatos são tudo terríveis, faz xixi, cocô fora". Mas qual foi a minha responsabilidade na situação que eu criei? Porque fui eu que não me responsabilizei por limpar as caixinhas antes de sair. Então, assim, a gente tira a autonomia deles e a gente tem que ser responsável por isso, né? E essa responsabilidade com o compromisso de eu vou ter que abrir mão de um tempinho mais, menos de sono, de ajustar minha agenda, eu vou ter que me virar, dar seus pulos. Exatamente. Você Deu escolheu pulo do gato, do exatamente. gato, é isso mesmo. Apenas isso, você Qual que é o pulo escolheu do seu do seu gato? gato. Agora é o pulo do meu gato. Exatamente. Uhum. É. Ô Deb, e feito, né, essa parte de começar então essa introdução visual, vai também seguir o tempo que for necessário, e no próximo passo, como que eu começaria também trazer uma nova introdução? Perfeito. O próximo passo do checklist, né, os gatos estão se vendo por pouquinho Uhum. tempo, e aí você usa comidinha, você usa reforços positivos para aquele momento. Eu quero associar a presença do gato novo com algo bom, algo gostosinho, para que o gato residente entenda, cara, esse parça tá aqui, ele é legal, tipo, é legal a presença dele aqui, eu ganho carinho, eu ganho o brinquedo que eu gosto, eu ganho um petisco, é favorável a presença dele. Sim. Então ele cria uma associação positiva, isso para ambos os lados. Então, passou desse momento de estar se vendo pouquinho tempo, a gente vai começar o quê? A se ver por mais tempo, Sim. estendendo, e depois eu começar um contato, corpóreo, Tá. né, com supervisão, sempre com é igual tesoura sem ponta, né, com supervisão, para a gente poder, realizar essa aproximação, que aí os gatos vão ficar junto por um curto espaço de tempo. E assim, esse junto, gente, às vezes vai precisar usar caixinha de transporte, pela segurança, às vezes vai precisar usar uma coleira temporariamente para promover essa aproximação corpórea, para que ninguém tente morder ninguém, né, não tenha Sim. uma situação de susto, às vezes, não que alguém vá intencionalmente, mas uma situação de susto. Então também tem treino para isso, mas eu estou trazendo bem resumidinho para Sim, contextualizar, sim. né. Então depois do visual é o corpóreo com supervisão direta, depois é o corporal com um pouquinho mais de espaço de tempo, então, ficou juntinho ali por 5 minutinhos, 3 a 5 minutos, aí conseguiu estender 10 minutos, 20 minutos, né, então aumentou ali o Com tempo. supervisão, não é: Com "Ó, sai da caixa e vai ser vida feliz", livre. né. Não, 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 é com supervisão, é o humano ali. Ao ponto de que os gatos estão com supervisão e estão conseguindo estender um tempo maior Tá. dessa convivência corporal e tá Uhum. todo mundo beleza. Aí o próximo passo é da gente começar a fazer a introdução, a aproximação sem a coleira ou sem a caixa de transporte, o que tiver envolvido ali, com um período maior, e aí todo mundo bem, tipo assim: vou deixar o período da tarde todo mundo junto. Você não vai estar, ser humano, ali de olho no gato. Né, mas você vai estar o quê? Perto, próximo pra tem que estar em casa, vamos supor Uhum. assim, não posso deixar os gatos a meia hora e vou ao Volta supermercado e não, você vai estar em casa sim. e, assim, a casa tá com as portas abertas, Aham. e você tá de olho ali na movimentação do gato. E uma coisa que ajuda muito a gente hoje são câmeras, porque a câmera é super acessível hoje, você pode colocar a câmera nos cômodos, porque mesmo que você tá, tipo, no escritório trabalhando, a câmera tá vendo a sala, ali a cozinha, para entender a relação, como é que os gatos A minha estão. babá eletrônica. Exatamente, a babá Afinal, é os eletrônica. nossos filhos, são os nossos bebês. Exatamente, é a tecnologia, gente, exato, usada a favor dos gatinhos também. Então, depois desse passo, aí que tá já supervisionando com esse auxílio, né, tecnológico também, é o que é portas abertas sem limitação. Então, de fato, essa relação foi construída, chegamos no último passo e esses gatos conseguem Sim. ter uma convivência equilibrada, harmônica, ainda que eles não sejam melhores amigos, porque é importante a expectativa e a realidade. Tem o que a gente espera: "Ai, quero que meus gatos durmam juntos e o rabinho faça coração quando eles estiverem deitados", né, porque a gente vê no Instagram, a gente vê nas redes isso e acha que isso é o recorte de toda a sociedade felina, né, É. gente, e não é, né. Então não dá pra gente se basear numa realidade que não é a nossa e pegar uma imagem e falar: "Quero que os meus gatos isso". Você não quer nada, porque os seus gatos vão determinar o que é possível na relação deles. Às vezes, os gatos melhores amigos vão ser gatos que apenas dividem o mesmo quarto. Um dorme na cabeceira da cama, o outro dorme no pé. E pra eles funciona assim. E tá tudo bem. E tem que funcionar pra É. gente. Lá em casa é assim com a Blue, né, a Blue Uhum. ela veio, hoje eles têm uma boa convivência, mas ela não é próxima, ela tem o espaço dela, os meninos são, né, mais afiliados, são mais amigos, então eventualmente
estão dividindo o mesmo espaço. Ela não, ela precisa do momento dela, do espaço dela. Isso não significa que eles não convivam bem, Exatamente. mas existe um respeito entre eles do espaço de cada um. Exato, porque na sociedadezinha felina, aquele que a gente falou lá no começo, de uma situação, por exemplo, de colônia, que são vários gatos convivendo, eles não estão juntos o tempo todo, cada um tem a sua função dentro daquele espaço. E o espaço, você criou um espaço que favorece para que a Blue seja do jeitinho dela, ela é apreciada, amada e ela pode exibir os comportamentos naturais que cabem àquele indivíduo Blue, jeitinho Blue de ser, às vezes meio caótico, É, e o dos meninos também, que tem outro jeitinho, outras sim. personalidades. Então, você construiu um ambiente que abraça a personalidade de cada um dos É. seus gatos. E aí você criou um ambiente harmônico. Ô, Debbie, um ponto interessante, né, quando a gente fala de ambiente, por exemplo, é recurso, né? Sem sombra de dúvidas. O recurso também, né, feito toda essa introdução, todo esse passo a passo, eu acho que até muitas vezes antes, todos os recursos estão aptos em quantidade, em relações para cada um deles, né? O que que você recomenda, por exemplo? Eu tenho 4 gatos, vamos já falar da casa multigatos, né, eu ainda não tô lá, tô no terceiro, Tá no em limite? breve no quarto, então eu É. quero fazer parte dessa população da É. casa A multigatos, comunidade da é. comunidade. E aí, assim, que recursos, número de recursos que eu preciso ter, e aí, oficialmente falando, né, dos 4 gatos, vamos partir daí. Perfeito. Nick, tem um número que a literatura traz pra gente quando fala dessa parte de criar um ambiente que atenda às necessidades básicas, Uhum. né? Então é o mínimo que é aquele passo mínimo ser Sim, humano, esse mínimo que a gente tem que fazer. Criar esse ambiente que tenha acesso à água, né? A água, a comida, a lugar de interação e de locais de interação tipo de brincadeira, locais de descanso, locais para o gato arranhar e os locais de caixinha de areia, né. Então, assim, a gente tem que pensar a literatura traz pra gente um número geral, que é o tal do N+1. O que que é esse N+1? Número de gatos mais um. Então, quando você pensar nessa casa, multigatos com 4 gatos, você tem 4 gatos, 4 indivíduos, você vai ter que ter 5 recursos de cada um desses. Mas não é só 5 recursos, é a disponibilidade disso no ambiente. Não adianta ter 5 caixas de areia, né, e uma do ladinho da outra. Não adianta ter 5 potes de água, um do ladinho do outro. Então, a gente tem que olhar a planta da casa, a planta daquele ambiente e pensar que isso tem que ser, distribuído. Então, vai ter que pode ter potinhos em pontos estratégicos, vão ter 5 potes, então um pote ali, 2 potes ali, outros 2 potes ali, porque o gato circula por aquele sim. ambiente, né, então ele precisa ter um pouquinho de cada em cada lugar. A mesma coisa com as caixas de areia. E por quê? Mais uma vez, falando da relação dos gatos, por exemplo, a Blue e os meninos. Eles têm uma boa convivência, mas eles não são não é um trio, é uma É, dupla e uma. E isso, então há uma diferença. São 3 isso. gatos, mas tem essa divisão de comportamento, né, de grupinhos. Então, assim, às vezes os meninos foram usar a caixa, se as caixas estão todas uma do ladinho da outra e os gatos não se dão bem, um gato pode entrar, o outro, que é o gato que não se dá tão bem, ele pode ir lá e pode encurralar o outro, ele pode criar um bloqueio e ficar na frente das caixas. É. E aí pensa o gato que está apertado, ele só tem um lugar, porque as caixas estão todas ali, mas estão todas no mesmo vão. Ele tem que passar por aquele lá. Então, tem gatinho que é o gatinho da cancela, ele controla quem vai entrar e quem vai sair, quem vai acessar o recurso. Então é muito importante de que o ambiente tenha esses recursos múltiplos, os recursos têm que estar todos divididos. Débora, acho que uma dica legal que vale para todo mundo, principalmente quando a gente vai falar de recursos, de possibilidades, é literalmente colocar num papel, né? Talvez desenhar na folha a planta da sua casa, do seu apartamento, onde está o sofá, onde está a cadeira, porque vai nos ajudar como médicos veterinários que podemos dar esta consultoria, que eu acho que é fundamental, eu acho que para este recebimento, para qualquer coisa, né? Eu estou falando de um ser vivo, eu estou falando do gato, a importância, né, de ele estar, né, no médico veterinário de forma preventiva e que vai poder fazer todo esse tipo de orientação. E hoje, inclusive, como você, né, muitos deles são especializados em comportamento, que muito do que a gente fala do gato está relacionado ao Sim, também. comportamento, né. Então, desenha na folha, faz a planta, né, divide os recursos, vê se ali fica interessante no papel, Uhum.
Claro que a gente está fazendo um rascunho, né, e depois ver se essa rotina ela cabe, mas lembrar que ela pode ser adaptada. Poxa, o que eu tinha pensado aqui talvez não ficou interessante, ele não está indo naquele pote de água, talvez eu tenha que mudar. Muito legal isso, Não, né. e assim, Nick, essa sugestão ela é maravilhosa, é só uma sugestão, mas assim, é uma realidade que a gente aplica na casa dos gatos, né. Porque é isso, a gente cria um plano quando você primeiro a gente ser humano, quando a gente coloca no papel, a gente visualiza, a gente consegue dar forma. Sim, Então quando a pessoa desenha lá a própria casa, né, pôr junto com a gente e coloca: "Ah, meu sofá é aqui, minha cozinha é assim, nã coloca ali as coisas, e a gente consegue: "Ah, então vai pôr pote de água aqui", a pessoa consegue ter uma ideia e dimensionar. Porque é muito diferente a gente só falar: "Ah, então, coloca pote de água tem que ficar separado do pote de comida". Aí tem pessoas que vão interpretar isso, que o pote de água tem que ficar no quarto e a comida tem que ficar na sala, né. E às vezes não é isso. Os 2 pode ter os 2 no quarto, mas um em cada parede. Então, às vezes a gente falando, cada um vai ter a sua interpretação. sim. Quando a gente desenha, explica tudo isso e desenha, coloca no papel, você dá para a pessoa uma dimensão. E dá lição de casa, gente. Eu amo uma lição de casa para gateiro. Gateiro tem que ser ocupado, porque se não está ocupado, a mente está ocupado com alguma coisa que não deve, né. Então vamos ocupar com informação, com É, coisa boa, e que vai ser um aliado para gente nos tratamentos, como clínico, como sim, comportamentalista, porque quanto mais informações esse gateiro que foi educado dentro de casa tiver, quando ele vier para uma consulta de comportamento ou para uma consulta com o clínico, ele tem informações que são mais verídicas, que são mais fidedigna, sabe, porque ele realmente está lendo o ambiente que o gato dele tá. E essa parte de desenhar, né, de dimensionar, é muito importante. E até, para a parte do clínico, eu tenho uma premissa dentro de mim que toda consulta, ela também é sim, comportamental. sem dúvida. Porque assim, por exemplo, nesse desenho, a pessoa foi lá, tem o desenho da casa, e o gato começou a fazer xixi fora do lugar, que é uma coisa que pode ser clínica e comportamental, é meio que junto, e é uma queixa que eu recebo bastante. Quando a pessoa tem a planta da casa e ela marca: "Ó, meu gato tá fazendo xixi ali, ali, ali", os lugares que tá fazendo fora, quando ela traz essa informação para mim, como comportamentalista, ou para o clínico, a gente já consegue ter uma leitura de possíveis diagnósticos, né. Aham. A gente não tá batendo martelo de nada, mas a sua cabeça já consegue direcionar para pode ser isso, pode ser aquilo. Então, informação ambiental soma muito à pesquisa clínica também. Então, assim, é uma ferramenta das canetinhas, ó, Bob Goods, da casa do gato, vai dar lição de casa pro gateiro, porque é Verdadeiro, né. importante demais mesmo. E essa leitura também de, assim, entender o que funciona para o gato. Porque assim, o gato, ele é um ser dinâmico, a casa é dinâmica, nós somos dinâmicos. Às vezes os potes de água estão em 3 lugares, e aí você tá vendo que tem um lugar que o gato nem toca, nem mexe na água, então vale tirar aquele pote e de repente colocar num outro lugar, porque há um dinamismo, né, mudou às vezes alguma coisa ali, então ter essa ideia que assim, nada é escrito em pedra gente, as coisas são massinhas, né, elas são Sim, modeláveis, elas são ajustáveis, então a coisa pode estar mudando, mas ter essa de base essa percepção ambiental, o número de recursos que precisa, porque isso é inegociável, como que vai colocar essa disposição dentro de casa, né? E às vezes tem lugar que o gato vai precisar de mais ou de menos, né? A mesma coisa com o arranhador, ter essa dimensão de casa, você pode pensar, nossa, que arranhador que eu vou colocar em tal lugar para ficar mais atrativo para o gato. Então, tudo isso a gente constrói esse ambiente mais favorável quando a gente tem essa noção do comportamento dos gatos, né, e essa noção espacial do verdade. Uma ambiente. coisa que você falou, né, trazendo um pouco do assunto do arranhador, muitas vezes a gente vai, compra um arranhador, "Ai, vai ser esse", e às vezes ele não gosta, né. Ou ele não gosta, ou muitas vezes ele também não está posicionado no local ideal, né. Exato, e isso acontece muito. E assim, a gente, ser humano, fica frustrado, porque você fala: "Poxa, investi, comprei uma coisa toda linda, moderna demais pro gato", e o gato 100% nem aí. Mas às vezes é isso, às vezes ele tá num lugar que é desinteressante, e aí o gato passa, olha e fala: "Ah, em vez de arranhar aqui, eu vou arranhar eu vou arranhar, sei lá, o sofá, eu É, vou arranhar a cadeira, eu vou arranhar uma coisa que é atrativo, porque isso é interessante", né. Eu falo muito assim, se a gente, nossos comportamentos, a gente vai usando isso de base para a gente espelhar o comportamento do gato, não é que ele se comporte desse jeito, mas é sim, para que a gente tenha uma ideia, né. Fala assim: "Ai, seres humanos no geral têm que beber 3 litros de água por dia". Se você não tiver com a sua garrafinha para lá e para cá,
você não vai beber Não. isso. Porque você acaba esquecendo. Você sabe, 3 litros. Mas assim, se você não vai ficar toda hora indo lá e enchendo o seu copo na pia, às vezes porque você tá fora de casa, às vezes porque Ó, a gente as falou da água, a gente tem aqui o backstage Ó, bebendo uma viu? aguinha. Falamos de água, gente, hidratação para todos os estresses. Mas é isso, então assim, a gente tem que, criar um ambiente, assim como pra gente, você tem que dar chance do acerto, não a chance do erro. Se eu tenho que beber 3 litros de água, então eu vou deixar a minha garrafinha de 1,5 litros, eu vou carregar ela no braço, ela vai estar comigo onde eu estiver, porque eu acabei com uma, opa, só falta mais 1,5 litros, e eu tenho essa régua, essa medida. Se eu fico só, vou tomar só isso daqui, aí vai passar o restante do dia, quando eu chegar e falar, gente, tomei só um copo, 250 ml de água, eu tô me devendo um monte. Então, a gente tem que criar um ambiente que dê chance ao acerto. Então, eu tenho que olhar esse ambiente e ver o lugar que o gato mais dorme, o lugar que ele brinca, o lugar que ele se esconde, porque o gato também pode, mesmo um gato seguro, ele pode querer se esconder, ficar mais camufladinho, não é um problema, é um comportamento natural. Então, quando eu tenho essa interpretação do ambiente, eu dou chance ao acerto. Se o gato é um gato que prefere a textura de papelão, por exemplo, que arranhador tem isso, tem além do tipo de arranhador, né, do lugar que você vai colocar, tem a textura, porque eles têm preferências. Tem gato que gosta mais do papelão, tem gato que gosta mais do tecido, tipo Aham. carpete, tem gato que talvez goste mais da corda, mais de um sisal ou da corda náutica. Então, assim, há diferentes texturas e a localização disso também importa. Então, quantos gatos você abre a porta, o gato vai no capacho e fica ali no capacho, tipo, É. nossa, que delícia. Que E aí, legal, ele abriu a porta, uma agora eu tenho diversão. Meu arranhador, meu né? E a gente arranhador. olha e fala, nossa, mas aí capacho é uma coisa dura, assim, áspera, e o gato tá se deliciando, porque é uma textura que ele curte. A textura e a posição. Tem arranhador que vai ser mais vertical, tem arranhador que vai ser horizontal. Então, olha só, a gente só falando de arranhador, quantas possibilidades a gente já tem? Imagina conversando da casa como um todo, né? Sim. Da água, o tipo de pote, o tamanho, qual é o material do pote. Vai ser pote, vai ser água corrente, né? Água de fonte. Pote de comida também, tamanho, enfim, dimensão. Dentro de cada um desses recursos, que são os básicos, a gente consegue aprofundar muito o tema, porque cada indivíduo é único. Sim. Então a gente interpreta o ambiente a partir da percepção daquele indivíduo. Às vezes você tem em casa os 3 gatos e cada um tem o seu jeitinho de Sim. usar o ambiente. Eu tenho meus 5 lá e cada um tem o seu jeitinho. Então, a nossa missão como ser humano que está em melhora, em processo de melhoria constante, é de realmente ter essa visão de que o indivíduo traz Sim. seu próprio desafio e de que a gente está comprometido em trabalhar em favor disso, dando chance É. ao acerto. Não, e é muito legal porque, assim, hoje tem muita opção, né. Muita. Então, principalmente na casa multigatos, eu posso ter essa variedade igual, né, ali dentro da casa. Então eu posso variar um pote, eu posso variar, um tipo de arranhador, porque eu acabo gerando recursos para todo mundo, todos os gostos, e eu acho que isso também acaba sendo uma oportunidade de escolha dos gatos. Isso. E a caixa de areia, né, porque, assim, Uhum. se você tem a disponibilidade de alimento em diferentes pontos, que eu não gere competição, água, tocas, o banheiro também, Do né. mesmo jeito, É, gente. E banheiro é um nível de vulnerabilidade do gato muito grande, porque, assim, quando ele entra no banheiro, ele está concentrado em fazer ali seu xixi, o seu cocô, e isso demora alguns segundinhos, né, ou às vezes um minutinho, diferente da comida ou da água, que ele vai interromper a qualquer momento e sai. Então, o banheiro é muito importante, essa localização, porque às vezes ele tá lá usando o banheiro e ele vai ser emboscado dentro do banheiro, né? Então, olha o pânico desse gato. Eu sim, tô só aqui me aliviando, eu estou num momento de vulnerabilidade e eu tô me expondo, né? E aí eu sou atacado nesse momento, dentro da minha própria casa. Então, o banheiro é assim, é muito, muito importante. sim. E porque o banheiro é um termômetro do gato, né? Você consegue saber o volume de xixi, então tá fazendo xixi numa quantidade ok, ou diminuiu, ou tá muito maior, a coloração desse xixi, né? Se tá com um cheiro diferente ou não tá. Então, a mesma coisa das fezes, né? É um cocô que tá durinho, tá seco, tá durinho e tá firme, tá com diarreia. Então, caixa traz uma riqueza de informações
muito, muito grande. E o local dela, assim como o acesso dela por esses gatos, determina muita coisa pra gente. Esse gato que fica sendo emboscado, ele é um gato que provavelmente usa pouco a caixa, porque ele tem que ir naquele momento que tá todo mundo, assim, desapercebido, porque ele vai rapidinho, faz aquele xixi gigante, ele faz aquele monte de cocô, e às vezes é um cocô mais empedrado, mais duro, porque ele ficou segurando ao máximo. Porque assim, ele não tem a facilidade de ir toda hora, porque alguém vai lá e fica emboscando ele. Então, olha a informação ambiental que, entre aspas, apenas o xixi e o cocô passam pra gente, a caixa passa pra gente. É. Ô, Debbie, você trouxe uma coisa, né, no início da nossa conversa, que foi fazer xixi e cocô fora do lugar. E aí, muitas vezes a gente pensa que, nossa, eu vou usar o Uhum. exemplo do tema da casa multigatos, mas, nossa, eu tenho 4 gatos, 3 são super limpos, fazem tudo certinho, e um faz birra, né? Uhum. Mas no final, ou o recurso não tá legal, ou ele tá mostrando que alguma coisa não tá bem. E eu acho que a gente também tem a diferença, né, do que é demarcar território e o que realmente é falar, né, de urinar ou de ficar fora da caixa. Sim. Então, olhar o ambiente nesse momento é super importante, né? Será que realmente ele é um gato mais danadinho, né? Que poucas vezes, deve me corrigir se eu estiver errado, poucas vezes isso é um gatinho mais danadinho, É. Uhum. mas a maioria das vezes isso está correlacionado, com alguma coisa que não está Não tá de também acordo. exato, Uhum. E é, Nick, e assim, essa parte do não estar de acordo, pode ser o não estar de acordo a caixa de areia, o tipo de areia, a quantidade da areia, a localização dessa caixa. Então, tudo isso também não está de acordo. E pode não estar de acordo, às vezes, a relação desses gatos. sim, Então, tem gatos que estão no ambiente com alto fator de estresse, estímulo de estresse constante, e aí ele representa, ele demonstra um comportamento de insatisfação por um estresse externo na parte da caixa. Então, assim, mesmo o que a gente fala, o gato danadinho, o gato mais maloqueiro, ele também está passando alguma informação pra gente. Ele está dizendo alguma coisa. Falo, o gato que é tido como vilão, e normalmente nesses contextos de história, é o sim, gato que é o gato ruim, o gato que faz fora, o gato birrento. Esse gato vilão, ele tá passando uma informação. É a gente que não tá, então, que não foi alfabetizado, ensinado a ler o que esse gato está dizendo, porque pode ter correlação com a caixa? Pode, mas pode não ser com a caixa, mas é uma informação também, sim, e é uma informação preciosa, porque aquele ser, aquilo não é um comportamento natural, o sim, gato não está fazendo isso porque ele está satisfeito, ele está fazendo isso por uma insatisfação, sim, então a gente vai pesquisar o porquê dessa insatisfação, né? E mais uma coisa a respeito da caixa, Nick, tamanho de caixa, é super importante. Assim como você falou dos arranhadores, né, e a gente vai conversando sim, mais a fundo, o tamanho da caixa, o tipo de substrato, os gatos têm preferência também. Tem gatos que preferem o grão um pouquinho mais grosso, tem gatos que preferem o grão que é um pouquinho mais fino, né? Então, as preferências diante dos grãos. A quantidade, a pessoa acha que é colocar uma pazinha e o gato tem que sim, se o fundo virar, da caixa, né. falar um sopro de areia, né? Fala: "Gente, como assim? Você gosta de se limpar com só um pouquinho de papel ou você gosta de ter conforto Ah, e tá ali livre, né?" Então, fazendo pequena olha, é uma comparação boba, né, mas assim, é pra gente ter ideia de que os gatos dentro de casa estão debaixo das nossas escolhas, então a gente precisa criar ambientes que eles recuperem um pouco dessa autonomia, né, pelo menos um pouquinho, porque eles vão estar na segurança ambiental, espacial, longe dos perigos sim, noturnos, mas não pode ser um ambiente, tipo assim: "Ah, o gato eu adotei o gato, então ele vai fazer o que eu quiser". Não, é uma vida dividida, sim. então tem que ser um ambiente que compreende as necessidades, que abrace quais são as Ah. necessidades deles também. Não, e é muito interessante, né, quando eu até adorei o termo, né, o sopro de areia. Mas é isso, o gato na natureza, né, é instintivo dele cavar e enterrar. Uhum, Então, às vezes eu não é aquilo, é algo instintivo, é natural do gato e eu não tô permitindo, eu não tô dando esse recurso dentro de casa. uhum. Então, que é até, né, como uma dica, pelo menos 5 a 7 centímetros de camada de areia para ele poder realmente ter esse comportamento. Reforçando o que você falou. Claro que a Uhum, gente vai fazer a leitura individual de cada um, uhum. mas a recomendação geral é pelo menos 5 a 7 centímetros para que ele tenha a possibilidade de cavar e enterrar. Sim, uhum. E na natureza ele ia cavar muito mais do que isso. Então, gente, Exato. 3 a 5, 6, 5 a 7 centímetros é nada, tipo, é 3 a 4 É, dedos. É assim: "Ai, Débora, mas a caixa é gigante, vai um monte de areia". Vai, porque você escolheu esse bicho na sua vida. Então,
Se tivesse um bebê, ia ser fralda. É, Os gatos vão ser areia e vão ser outras coisas. sim. Então é essa visão, né. E assim, eu já escutei também, são muitas histórias, né, assim: "Ah, mas eu ponho só um pouco e meu gato usa". Aí eu falo: "Mas você gostaria de estar no banheiro e ter o papel tranquilo lá para você usar, ou você quer usar É, só um pouquinho?". O que que é confortável? Porque às vezes eles vão usar, porque eles não têm muitas ferramentas. é. Vai fazer o que pode, o É, que e o xixi e o cocô é uma necessidade básica, né. então não tem Então escolha. das duas Uhum. uma, ou ele vai usar com o recurso que ele tem, ou ele vai parar de usar, e aí é onde eu tenho o maior problema, né. Exatamente. Se ele Uhum. parou de usar algum tipo de recurso, Game over, vai ter é, tem problemas grandes aí por problemas detrás. grandes. Então Uhum. eu acho que o que você trouxe agora, ela é bem isso. E eu acho que para tudo. Para tudo que a gente vem trazendo até agora, né, os É, e recursos. para tudo que é dentro de casa, que é a casa do gato. Quando a nossa casa, né, nossa casinha, o ambiente, falta alguma coisa, você nota, tipo assim: "Ai, sei lá, tá faltando tal recurso, eu preciso". Eletricidade, a gente fica sem eletricidade hoje, Muito né, difícil. muito difícil. Ou você consegue ficar um curto espaço de tempo. Teve uma época que teve umas chuvas aí malucas, e aí a gente ficou, tipo, uns 3 dias sem luz. O primeiro dia a gente reclama, você fala: "Ah, tudo bem". O segundo dia você tá desesperado, porque você tem que reorganizar a sua vida, e como você faz com a eletricidade pra gente hoje é um recurso básico. Sim, A água potável é um recurso básico. sim. Se a gente se vê sem esses 2 recursos, como é que a gente É, fica? é. Como é que a gente às vezes vai ter que se virar, você vai entrar em pânico, né, você vai ter que recalcular a sua rota ali, enfim, comprar água de garrafa, vou ter que, sei lá, usar o carregador do carro, você vai ter que se virar, mas às vezes você não tem como se virar. E é o gato dentro de casa, porque às vezes ele não tem como se virar, porque a casa está determinada, as escolhas do gato estão debaixo das suas escolhas, das nossas escolhas, seres humanos. Por isso que a gente tem que fazer escolha que seja consciente e inclusiva com esse gato que a gente escolheu na nossa vida. Não, é muito interessante. Tem mais algum ponto específico que você acha que, assim, não pode faltar para os responsáveis de gato, né, quando a gente fala de casa multigatos? Ai, olha, Nick, tem um ponto importante, é que é para essas famílias que têm muitos gatos, mas também serve para quem tem um gato só. De que assim, o gato é um indivíduo, né? O gato que chegou até você, adulto, idoso ou filhote, ele tem características que são deles, né? Os gatos que vieram assim de uma situação de resgate, de ONG, que passaram, mesmo que filhotes, por desafios da vida, eu falei, é um gato que não é mais uma página completamente em branco. Essa página já foi um pouco amassadinha ali, então ela tem marcas. E a gente tem que olhar com gentileza para isso, para não colocar a nossa expectativa, mais uma vez, de que o gato tem, porque é filhote tem que fazer isso, porque é adulto isso. Não tem nada, a gente tem que olhar porque a gente escolheu, então a gente tem que olhar com Sim, esse olhar gentil, sabe, de compaixão, porque eles veem o mundo de uma forma diferente. Se a gente tiver que atravessar a rua sem olhar, é um perigo. É buzina, porque depende de uma avenida, buzina, aquele carro freando. Você imagina um gato pequeno na rua. Quais os desafios só para sobreviver, para ele chegar até você, né? Esse gato dentro do abrigo, às vezes ele ficou anos lá dentro, né? Não sendo visto, ou tendo as suas questões comportamentais, porque é um ambiente de abrigo, é um ambiente delicado, porque são muitos gatos, né? A sim. gestão de um abrigo é uma gestão difícil, mas é a chance que muitos gatos têm, como é uma Sem vitrine, dúvida, né? Para que eles saiam de uma situação de completa vulnerabilidade e tenham Uhum. cuidado, respeito, sejam vistos, não sejam invisíveis aos olhos da sociedade. Então, quando a gente está, eu vou dizer, principalmente adotando um gato, a gente não pode deixar que o pensamento já é tipo, mas eu já adotei, como se fosse isso, tipo assim, já adotei, né? Você já adotei, então agora vai fazer o que eu quiser. Não é. É um ser que está debaixo das suas escolhas o tempo todo e o tempo que ele estiver aqui. Então também tem que ser uma adoção consciente, porque não é porque, eu peguei um gato e quero que o gato seja amigo dos outros. Eu peguei o gato e o gato mia demais, né? Tem um processo de adaptação. Os gatos, numa situação de chegada, né, de um novo gato, que foi tema do que a gente conversou, os gatos podem demorar 3 meses num contexto bom, tá? Tranquilo, um contexto assim, supimpa. 3 meses para se adaptar, no melhor contexto, né? Imagina num contexto difícil, como o da Blue, que foi um contexto que a gente conversou, desenhou, já sabia o perfil dos meninos, que são super tranquilos, ainda assim foi praticamente o dobro disso, Foi. né? Então, as pessoas, a nossa humanidade, ela precisa colocar isso cada vez mais em pauta, de quem está adotando não está fazendo favor. Você está adotando porque é uma escolha sua, você não está fazendo nenhum grande favor para aquele gato. E se você não tem competência e compromisso, olhando numa percepção de futuro, para lidar com essa vida, você não deve fazer isso, porque emocionalmente eles sofrem danos que são às vezes irreversíveis.
e por responsabilidade do ser humano. Então, a gente tem que ser comprometido e consciente nas escolhas que a gente está fazendo para que seja realmente uma adoção, uma introdução, um aceite na vida como um todo e por o tempo que eles estiverem junto com a gente. Então E eu acho que um recado que é super importante a gente falar é que hoje tem profissionais que estão capacitados para nos auxiliar. Então, sim. busque esses profissionais, seja, né, para receber esses animais, claro, de todos os cuidados de saúde, obviamente, que são básicos, mas principalmente nesses desafios que a gente pode encontrar. Uhum. E lembrar que não é porque talvez momentaneamente aquele desafio foi cumprido, né? Uhum. Vamos dizer aí que eu tive o sucesso, né, da adaptação, que mais para frente eu não possa ter outros desafios. Sim. Então é um monitoramento constante, né? Uma visualização, uma leitura constante daquele ambiente. Sim, uhum. E a gente faz parte de tudo isso. Então, a gente alimenta, a gente pode nutrir todo esse ambiente, né? Com compaixão, com carinho, com presença e com comprometimento. Ai, Uhum. Debbie. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer muito a sua participação, Ai, minha obrigada. amiga. É um conteúdo super rico e eu acho Hum. que um conteúdo que tem que ser relevante para as pessoas, é um conteúdo que tem que ser falado, né? Explorado e conhecido. Então, queria agradecer o seu profissionalismo por ter sido uma grande mentora e muitas vezes até hoje, né? Hum. E por tudo que você tem feito no mundo dos gatos. Ai, meu bem, muito obrigada, amigo, por esse convite. Estar aqui é muito precioso e seguir falando a respeito de gato faz parte da minha missão aqui, de estar dando voz a eles, né? Aos gatinhos que são adotados, aos gatinhos que são, aos gatinhos como um todo, né? Então, de poder ampliar a voz dele, o que eles estão, através do comportamento, dizendo, de continuar passando pano para eles, né? E da gente continuar melhorando em conjunto. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.